Gravando. Boa noite a todos. Estou vendo que tem alguns nomes aqui que eu não conheço, então eu vou me apresentar a vocês. Sou a professora Deise, sou graduada em matemática, trabalho no campus de Maricá. No período passado, trabalhei com as disciplinas de estatística e de matemática aplicada e resolvi passar para vocês essa pequena palestra a respeito de ferramentas do Excel, justamente porque eu vi a dificuldade dos meus alunos em fazer tantas contas manuais na disciplina de estatística. Eu estou falando aqui sobre Excel, mas eu não sou uma especialista, tá? É mais uma conversa mesmo. Eu quero mostrar algumas ferramentas que eu uso. Não fiz nenhum aprofundamento, nem nada em Excel, mas uso bastante, tanto para preparar as aulas, quanto para preparar gabaritos, para facilitar as contas, porque fazer muitas contas manuais é bem trabalhoso, bem exaustivo. Eu estou trabalhando na Universidade de Vassouras desde o início desse ano. Trabalho também na Prefeitura do Rio de Janeiro, sou professora de matemática da Prefeitura do Rio. Atuo também com o projeto OBMEP na escola, do INPA. Já atuei no Colégio Pedro II e gosto muito de matemática, gosto muito de números e gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que quem consegue entender e compreender e dominar a matemática vê o quão bela ela é. Só que também é trabalhosa e nada se consegue sem muito estudo, tá? Então ela exige bastante dedicação também. Quanto à minha formação, eu sou paranaense, vocês devem perceber pelo meu sotaque, tá? Os alunos percebem logo de cara. Sou graduada em matemática pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Fui para o Rio de Janeiro para fazer mestrado. Tá? A princípio, fiz 1 ano de mestrado em matemática pura na UFRJ, quase fiquei louca, resolvi migrar para engenharia, porque eu queria trabalhar mais com aplicação. Então, eu acabei fazendo meu mestrado em engenharia nuclear, o nome dele é Ciência e Tecnologias Nucleares, tá? Mas na área de engenharia nuclear, bem aplicação mesmo da matemática. Também tem uma pós-graduação em ensino de matemática pela UF e agora eu estou cursando algumas matérias do doutorado em metrologia no Inmetro. Então, agora que vocês já me conhecem, a gente pode falar um pouquinho sobre as ferramentas para estatística que a gente tem no Excel. Vocês não têm como me responder aqui, mas pelo chat eu posso saber, ou levanta a mãozinha aqui quem tem contato com o Excel, quem domina algumas ferramentas, quem faz uso dele no dia a dia. Gostaria de saber quem trabalha com o Excel. Eu sei que é uma ferramenta paga, tá? Mas a maioria das empresas, a maioria dos computadores brasileiros ainda usa esse software pago, Excel. Eu vejo pouca gente usando um software livre. Então, apesar de ser pago, eu resolvi falar um pouquinho sobre ele, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Se vocês não estiverem me compreendendo, minha internet aqui falha bastante, tá? Se tiver com dificuldade de me ouvir, como eu não estou tendo retorno de som de ninguém, eu gostaria que vocês me avisassem no chat, se porventura não der para compreender alguma coisa, tá? Porque eu não tenho como saber se está falhando ou não. Não sei se a Margarete vai ficar assistindo para poder me avisar, que é ela que tem o controle dos microfones, tá? E eu não tenho controle do microfone de vocês, porque eu não estou como anfitriã. Mas... Professora, não está falhando, a senhora está... O áudio está muito bem, está muito que bom. bom. Não está microfonando também, não está zunindo, está tudo tranquilo. Que ótimo. Muito obrigada pelo retorno.
Deixa eu compartilhar aqui. Bom, eu não sei de que período vocês são. Os meus alunos que estão aqui, pelo que eu vi, a maioria é o pessoal que acabou de fazer o terceiro período, então já teve contato com a disciplina de estatística. Os alunos de Vassouras, eu não tenho como saber de que período são. Eu acabei vendo pelo chat alguns, mas agora que eu vou iniciar o compartilhamento, eu não sei se já viram a disciplina de estatística. Então, eu posso relembrar, tá? Ou falar, para quem não conhece, alguns termos, tá? Mas o meu foco mesmo era tentar fazer a parte no Excel mesmo. Então, conseguem ver minha tela bem? Tá? Então, para o início de conversa, tá? Eu preparei uns exemplos aqui para a gente conversar. Se a conversa for rápida demais, a gente faz mais alguma coisa, que eu não tinha noção do tempo que ia demandar tudo isso, tá? Então, para quem já viu a disciplina de estatística, sabe que os cálculos manuais, tá, podem ser muito trabalhosos. Quando a gente faz um cálculo de média, moda, mediana, variância, desvio médio, desvio padrão, todos esses cálculos com muitos dados, o trabalho é muito grande. Tá? Eu costumo limitar, quando eu passo trabalho manual, limitar a quantidade de dados. Geralmente a gente trabalha com no máximo 30, porque senão torna inviável calcular tudo. Quando posso, faço com menos dados. Mas a gente sabe que quando, no trabalho, no dia a dia, tá, o número de dados não vai ser só 30, podem ser na casa dos milhares. Então, a gente precisa aprender a trabalhar, tá, com algumas ferramentas que auxiliem a gente no tratamento desses dados, nos cálculos com esses dados. Então, uma ferramenta computacional que facilite esses cálculos, ela é muito importante na análise de dados. Tá? Então, a gente vai ver algumas ferramentas disponíveis no Excel e que podem nos auxiliar nos cálculos estatísticos. Eu preparei um primeiro exemplo, tá, com poucos valores, que eu não sei também o nível de vocês quanto ao software, não sei o quanto vocês conhecem dele. Eu não sou especialista, como eu já disse, eu não tenho, não sou uma expert em Excel, mas as ferramentas que eu vou passar para vocês são as ferramentas que eu geralmente uso no meu dia a dia para trabalhar com estatística. Então, eu tenho um exemplo aqui, tá? Se a gente tiver os dados brutos, tá? Peguei um exemplo aqui, a minha sequência de dados, 4, 5, 10, 12, 10, 12, 15, 18, 23, 20, 19, 10, 12, 4, 6. Digamos que eu tenho essa sequência de dados aqui, eu nem estou mencionando sobre o que eles se tratam, tá? Mas a gente quer calcular a média, mediana, moda, amplitude total, desvio médio simples, variância, desvio padrão, sabendo que isso aqui se trata de uma amostra. Tá? Então, como poderíamos fazer isso utilizando o Excel? Deixa eu só interromper esse compartilhamento aqui. Aqui eu tenho uma pasta em branco do Excel. Então, eu tenho que, primeiramente, trazer os meus dados para essa pasta. Tá? Como eu posso fazer isso? Copiando. E aí eu chego aqui e colo. Olha que bonito, ele já colou separado.
menos aqui. Vamos repetir o último valor. Aqui, não sei porque ele duplicou o último valor. Aqui é só 6. Então, eu copiei os meus dados para cá, tá? Vou selecioná-los aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho as colunas, porque a visualização da tela está comprometendo. Então, aqui. Vou copiar, um Ctrl C aqui. Na hora de colar, eu quero inverter eles. Tá? Para a coluna, tá? Então, eu tinha aqui os meus dados todos numa linha. Eu posso inverter eles para a coluna, selecionando todos os meus dados. Clico em alguma outra célula que não esteja sobrepondo esses meus dados selecionados. Aqui, no caso, eu cliquei na A2. Clico aqui em colar e colo com essa opção aqui de transpor, tá? Então, esses meus primeiros dados aqui eu vou deletar, tá? Deixa eu só anotar aqui que esses são os meus dados, tá? Então, aqui eu tenho os dados e eu não tenho eles ordenados. Eles estão, são dados brutos. Não tenho ainda um rol. Para facilitar os cálculos, facilitar o tratamento desses dados, é melhor que a gente tenha dados ordenados. Então, eu posso simplesmente selecionar os dados, tá? Vir aqui na opção dados e classificar do maior para o menor ou classificar do menor para o maior. Eu vou usar essa opção aqui, porque eu quero em ordem crescente. Então, tem aqui, ó, 4, 4, 5, 6, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 15, 18, 19, 20, 23. Bom, agora eu quero começar a fazer os meus cálculos a respeito disso. Deixa eu voltar para cá. O que pedia para calcular? Queria calcular a média, mediana, moda, amplitude total, desvio médio simples, variância e o desvio padrão, sabendo que isso é uma amostra. Então, aqui eu coloquei algumas observações para quem não está familiarizado, tá, com os termos de estatística. A média, isso aqui eu já coloquei para quando eu tenho dados brutos ou um rol, tá? A média, que a gente simboliza por esse x barra, é dado simplesmente pelo somatório de todos os meus dados, de todos os meus xi, dividido por n, que é a minha quantidade total de dados. Tá? Então, eu vou somar todos os valores e dividir pelo número de valores. Essa é a minha média. A mediana, eu tenho que observar, eu posso ter dois casos. Se a quantidade de dados é ímpar, tá? Se a quantidade de dados é ímpar, então o meu rol admite apenas um termo central. Quem é esse termo? É o termo que ocupa a posição n mais 1 sobre 2. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho 5 dados, um número ímpar, eu vou fazer 5 mais 1, 6, sobre 2, 3. Então, é a terceira posição, tá? Então, para número ímpar, eu tenho uma posição central só. O valor que ocupa essa posição, olha, tem que ter já um rol, já ordenado. Tá? Eu não posso fazer o cálculo da mediana, determinar a mediana, sem ter ordenado os meus dados. Então, o valor que ocupa essa posição é a mediana. Agora, se o meu n for par, se a quantidade de dados for um número par, então eu tenho dois termos centrais no meu rol. Tá? Os termos são os que ocupam a posição n sobre 2 e
o sequente a ele, o subsequente a ele, o posterior a ele, o sucessor desse valor. Então, o n sobre 2 mais 1. Então, por exemplo, se eu tivesse 10 dados, 10 sobre 2 dá a quinta posição e o sucessor do quinto, o sexto. Então, eu teria as posições centrais, quinta e sexta, tá? Como é que eu calculo a mediana? A mediana, então, é convencionada como sendo a média desses dois valores centrais, tá? Então, se o n é ímpar, é só pegar o cara que está na posição n mais 1 sobre 2. Se o n é par, eu vou ter que determinar as posições centrais, n sobre 2 e n sobre 2 mais 1, e calcular a média entre esses dois valores, tá? Para obter a mediana. A moda é simplesmente o elemento de maior frequência. Aqui eu coloquei o elemento de maior frequência, mas pode ser os elementos de maior frequência e também pode não ter elemento de maior frequência, tá? Se todo mundo tem a mesma frequência, então eu não tenho um termo que se destaca, eu não tenho moda, tá? Eu posso ter uma sequência unimodal, que é que apresenta uma moda só, eu posso ter uma sequência bimodal, que apresenta duas modas, posso ter sequência trimodal, posso ter sequência polimodal, com várias modas. Tá? E também posso ter uma sequência amodal, que é a sequência que não apresenta moda nenhuma. Tá? Então, essa é a definição de moda. A amplitude total da minha sequência é definido como o valor máximo, o x, o maior valor, menos o menor valor. Tá? Então, a amplitude total é o x máximo menos o x mínimo, a diferença entre o maior e o menor valor. Para calcular o desvio médio simples, tá? Aqui já começam os cálculos mais trabalhosos. Eu tenho que fazer o somatório do xi menos x barra em módulo dividido por n. O que significa isso? Que eu vou pegar cada um dos elementos da minha série, vou fazer a diferença dele com a média, tá? E isso em módulo, então eu vou pegar o valor positivo. Depois que eu calcular essas diferenças em módulo, eu somo todas elas, por isso que tem esse somatório, e divido pela quantidade de elementos da minha série, que também é a quantidade de somas que eu fiz, de elementos aqui da soma. Tá? Então, esse é o desvio médio simples. É o somatório das diferenças entre o xi e a média em módulo dividido por n. Aqui já dá um trabalho danado, porque se você tem, por exemplo, 10 dados, você vai fazer 10 diferenças, depois vai somar, vai pegar o módulo dessas 10 diferenças, vai somar tudo e vai dividir por 10. Tá? Já dá um pouquinho de trabalho. E aí eu tenho a variância. Nesse primeiro exemplo, eu falei que era amostra, tá? Mas aqui eu já coloquei as definições de variância populacional, amostral, desvio padrão populacional e amostral, tá? Esse dado, o problema tem que te dizer se se trata de uma população ou se trata de uma amostra, ou deixar subentendido do que se trata para saber qual deles usar. Quando eu tenho a variância para uma população, tá? Eu vou fazer um cálculo parecido com o do desvio médio. Só que agora, ao invés de eu pegar o módulo das diferenças, tá? O valor absoluto das diferenças, eu quero que tanto para desvio médio simples, quanto para cálculo de variância, essas diferenças aqui elas não podem ficar negativas, porque senão eu acabaria fazendo com que os meus resultados não fossem precisos. Imagine que eu tenho 3 elementos, e 1, 2 e 3, a média é 2. Então, 1 menos 2 dá menos 1, se eu não usasse módulo, 2 menos 2 dá 0, e 3 menos 2 dá 1. Quando eu somo menos 1 com 0 com 1, dá 0. 0 dividido por 3 dá 0. Então, eu teria que o meu desvio médio seria 0. Quando o desvio médio é 0, a gente interpreta que todos os valores são iguais à média. E não é o que acontece quando eu não pego o valor absoluto. Então, tanto para o desvio médio quanto para a variância, eu preciso que esses valores das diferenças sejam positivos. Como que eu consigo isso? Tá?
Uma das maneiras é pegar o valor absoluto, que é pegar o módulo. Uma outra maneira, tá, é fazer esse valor ao quadrado. Tá? A gente sabe que qualquer valor, positivo ou negativo, quando é elevado ao quadrado, gera um número positivo. Tá? Então, aqui eu vou pegar cada um dos valores, fazer a diferença dele com a média, tá? X menos a média, e elevar ao quadrado. Depois que eu faço todas essas diferenças, eu faço o somatório delas, e por último, divido por N, se for população. Se for amostra, a única coisa que muda é que o denominador, eu divido por N menos 1, tá? E aí o desvio padrão, tanto para a população quanto para a amostra, é definido como sendo a raiz quadrada da variância. Então, se eu estou com um desvio padrão de população, eu tenho que fazer a raiz quadrada da variância populacional. Se eu estou com um desvio padrão de amostra, eu tenho que fazer a raiz quadrada da variância amostral. Tá? Então, simplesmente o desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância. Bom, então aqui estão as definições básicas do que a gente precisa saber para fazer os cálculos lá no Excel. Tem a definição da média, da mediana, da moda, da amplitude total, do desvio médio simples, da variância e do desvio padrão. Tá? Então, deixa eu interromper aqui. Compartilhar agora a minha pasta. Tá? Então, agora eu estou aqui de volta no Excel. Estou com os meus dados já copiados para cá. Tá? Para quem chegou um pouquinho depois, eu copiei os dados para cá. Quando eu copiei, eles ficaram numa linha. Então, eu copiei e colei de novo em forma de coluna. Tem uma opção no colar que você consegue transpor. Então, ele pega uma linha e transforma em coluna, pega uma coluna e transforma em linha. Tá? Então, eu peguei a linha e transformei em coluna aqui, para facilitar a nossa manipulação aqui. Então, eu quero calcular, vou escrever aqui, primeiramente a média, tá? Vou colocar acento. Então, como é que eu posso calcular a média no Excel? Tá? Eu posso fazer simplesmente pela definição de média. O que é a definição de média que a gente acabou de ver, que eu acabei de falar com vocês? Definição da média é somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que eu tenho, tá? Então, sempre que eu vou começar uma fórmula aqui no Excel, eu começo com um igual, tá? Ele só interpreta a fórmula se for iniciado com o igual, senão você pode digitar o que for e ele vai achar que é simplesmente um texto, tá? Então, se eu quero calcular a média pela definição, eu vou fazer a soma de todos os valores, e aí, uma das maneiras é pegar isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, e ir somando todos os valores. Mas o Excel, ele tem uma função, tá, que faz isso por você. É só selecionar toda a coluna que você quer somar. Então, a função é soma. Soma, abre parênteses, e agora eu vou dizer quais números que eu quero somar selecionando. Então, eu vou selecionar todos esses valores aqui. Soma do A2 até o A16. Vou fechar aqui, tá? Dividido pela minha quantidade de valores. Então, uma das maneiras que você tem de determinar qual a quantidade de valores que tem aqui é contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A outra é pedir para o Excel contar para você, tá? E aí, como é que eu peço para o Excel contar? E por que é interessante usar essa função? Tá? A função é cont.num. Ela está aqui, ó, já.
Diz aqui, calcula o número de células em um intervalo que contém números, tá? Então, eu vou usar aqui o continuum e vou selecionar de novo a minha mesma coluna de dados. Fecho aqui e dou um Enter, tá? Então, ó, se eu clicar aqui de novo, vai aparecer para mim qual a fórmula que foi digitado. Somei todos os valores de A2 até A16 e dividi pela quantidade de valores de A2 até A16. Deixa eu só colocar aqui embaixo o continúmero para vocês, só para vocês verem o resultado que ela dá. Continuo. Aqui. Ela conta para mim os valores. Opa! Então, tem 15 valores, tá? O que acontece? Se eu venho aqui, ó, esse é o número 5, e deleto o número 5, ela atualiza para 14, tá? Se eu tivesse contado 1 a 1, 1, 2, 3, quando eu faço a remoção de um dos valores, a minha fórmula não vai ser atualizada automaticamente. Agora, quando eu uso a função continuum, no momento que eu faço alguma modificação nesses valores aqui, apago um deles, a fórmula vai ser automaticamente atualizada, tá? Então, essa vantagem de usar a função continuum. Eu poderia, por exemplo, selecionar a coluna aqui maior, ao invés de selecionar só até o A16, selecionar para baixo outros valores em branco, porque aí também, a mesma coisa na soma. Quando eu adiciono valores também, ele vai atualizando automaticamente, tá? Deixa eu apagar esse aqui. Então, a minha média, utilizando a definição de média, deu 12. Só que o Excel, ele faz para a gente o cálculo de média automaticamente. Eu não preciso saber a fórmula de média para calcular a média. Eu tenho uma função para isso, tá? E é a função média. Aqui. Então, simplesmente eu seleciono todos os meus dados que eu quero calcular a média e dou Enter. Deu a mesma coisa, tá? Então, o Excel, ele calcula automaticamente a média de uma determinada quantidade de dados utilizando a função média, tá? Então, tanto faz qual a maneira que eu calculo, teria a terceira maneira que eu falei, que seria somar um por um e depois dividir pela quantidade de valores, tá? Tanto faz a fórmula que eu utilizo, deu o mesmo resultado. O segundo valor que eu queria calcular é a mediana. Bom, se eu quiser calcular a mediana sem utilizar a fórmula do Excel, eu vou ter que ver aqui, já sei que a minha quantidade de dados é 15. 15 é um número ímpar, então só tem um valor central. Quem é o valor central? 15 mais 1 dividido por 2 é 16 dividido por 2, que é 8. É o oitavo elemento. Então, eu venho aqui e busco eu mesma nos meus dados quem é o oitavo elemento. Vou colocar um igual lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É esse cara aqui. Dou Enter, tá? Então, manualmente, se eu faço isso e depois eu adiciono ou apago dados, eu não vou ter uma correção, vai ficar com o valor errado. Agora, eu posso usar a função do Excel, MED, que retorna a mediana, tá? E aí, simplesmente, eu calculo aqui a mediana dos meus dados. Para ver, modificar isso aqui, eu posso, por exemplo, vou mudar alguma coisa aqui, vou colocar 25. Olha lá, a média mudou, a mediana não, a mediana ela depende da posição, tá? Então, aqui era 23, tô voltando. Vou aqui na minha nona posição e coloco um 11. Atualizou a média, atualizou a mediana, tá? Então, reparem que quando eu linko aqui os meus dados, ele automaticamente atualiza. E o mais interessante de ser calculado é a moda. A moda, quando a gente determina, né? Porque não tem cálculo, é só observação. Quando a gente observa o conjunto de dados,
A gente consegue observar aqui que tem 3 valores iguais a 10, 3 valores iguais a 12, tá? Então, eu tenho que a minha moda, tá? É tanto o 10 quanto o 12. Então, é uma sequência bimodal, tá? Vou colocar aqui 10 e 12, não vou colocar um igual, tá? Vou deixar um texto mesmo. Como é que eu faço para determinar a moda no Excel automaticamente, tá? A função moda aqui, ela não é escrita como moda, é como modo, tá? Com O. E para que ela retorne mais de um valor, eu tenho que usar uma função matricial. Se eu escrevo, vou mostrar aqui para vocês, se eu escrevo igual modo, tá? Eu vejo aqui, eu nem falei com vocês, a versão do meu Excel é a 2016, se eu não me engano. E aí tem algumas versões, ó, que, por exemplo, essa função aqui já está desatualizada para o meu. Ela é uma função que só utilizava no Excel mais antigo, acho que até 2007. Então, tenho agora essas duas funções, modo multi, modo único. Qual é a diferença entre elas? Se eu sei que a minha sequência só tem uma moda, tá? Que geralmente a gente não sabe, eu posso usar modo único. E aí, se eu uso a modo único, eu seleciono os meus dados aqui, fecho parênteses, dou um Enter, ele vai me retornar o 10. O 10 é moda? É. Mas não é somente ele, tem o 12 também. Só que como eu peguei a função modo único, tá? Ele retorna sempre a menor moda, se tiver mais do que uma. Se não tiver nenhuma, ele vai dar um sinal aqui avisando que não tem, tá? Mas quando ele tem mais do que uma moda, ele só retorna para você a menor. Então, se eu quero saber todas as modas, eu não posso usar essa função, tá? Eu tenho que usar a função modo multi e eu tenho que usar ela na forma matricial. Então, eu vou pegar aqui, eu não posso selecionar só uma casa para resposta. Então, eu vou fazer uma seleção aqui de várias casas. Porque a minha resposta vai ser uma matriz com todas as modas possíveis. Então, eu escrevo aqui. Opa, deixa eu começar aqui de cima para baixo. Igual modo multi, então é modo.multi. Clico aqui, seleciono meus dados. Fecho e não dou Enter, tá? Aqui eu não posso simplesmente dar Enter. Se eu simplesmente der Enter, ó, só vai aparecer o 10. Vou fazer de novo, porque eu não quero que apareça só um. Então, é igual... Opa, igual modo.multi, abro parênteses, seleciono os meus dados, fecho parênteses, agora eu preciso apertar Ctrl Shift Enter, tá? Se eu não apertar Ctrl Shift Enter, se eu apertar só Enter, ele vai me dar como resposta a menor moda, tá? Então, quando eu aperto Ctrl Shift Enter, repara que aqui em cima, na minha barra de fórmulas, apareceram 2 colchetes, tá? No início e no fim. Esses 2 colchetes significa que isso é uma função matricial, tá? Então, ela me retorna uma matriz. Que matriz? Com todos os valores que são moda. Como, olha, eu tinha selecionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células, e só tenho 2 modas, que é o 10 e o 12, as outras ela coloca como não determinado, tá? Não tem outras modas. Se não tivesse nenhuma, ela retornaria direto isso. Se tivesse 3, ela me retornaria as 3 aqui. Se tivesse 4, retornaria as 4. Ela retorna no máximo a quantidade de células que você selecionou, tá? Essa é uma função muito interessante, porque é difícil você procurar várias modas. Se eu altero, deixa eu ver se eu alterar aqui, se vai fazer alguma coisa. Para 13, tá? Ele ficou todo mundo 10. O 12 deixou de ser moda, tá? 12 de volta, voltou lá. Meu 12 voltou a ser moda.
tá? Então, eu tenho aqui uma atualização em tempo real da minha moda. Em compensação, aqui em cima, onde eu digitei manualmente, eu não vou ter essa atualização, eu não vou saber o que aconteceu se eu fizer qualquer mudança nos meus dados, tá? Então, já vimos as medidas de tendência central, as básicas, né? Aqui, média, mediana e moda. Deixa eu ver o que mais que eu tinha pedido para vocês. Amplitude total. Cadê? Então, se eu quero a amplitude total, tá? Eu poderia aqui, que eu já tenho os valores ordenados, vir aqui selecionar o maior elemento menos o menor elemento. Tá certo, tá? Ou eu também posso fazer pela definição, que é o x máximo. Então, eu vou pegar a função máximo, tá? Não é maior, é a função máximo. Máximo de onde? Desse conjunto de dados. E aí, usando a função máximo, eu não preciso ter uma ordenação. Menos, agora eu uso a função mínimo. Desse conjunto de dados também. Pronto, máximo menos o mínimo, tá? 19. Deixa eu aumentar aqui. Porque agora eu quero o desvio. Vou resumir, tá? Desvio médio simples. Bom, o que eu teria que fazer para calcular o desvio médio simples, tá? Eu teria que fazer a diferença entre todos esses valores e a média, tá? Em módulo, somar todos eles e depois dividir pela minha quantidade de dados. Deixa eu só inserir aqui, sem prejuízo, para fazer esse cálculo. Então, aqui, eu vou colocar o meu ABS, que é o símbolo não, a sigla, né, a nomenclatura que a gente usa para módulo é absolute, de valor absoluto, entre quem? Entre o meu x underline i menos a minha média. Aqui eu não tenho como colocar bonitinhos os caracteres de equação, não vou perder tempo com isso, tá? Aqui só tem que entender que eu quero o valor absoluto entre o xi menos a média. Qual a vantagem de fazer isso no Excel? Você automatiza, tá? Eu consigo fazer para um e puxar, arrastar aqui para todos os outros valores. E aí, eu ganho tempo, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a diferença igual, então, ABS, que é o valor absoluto, de quem? Do meu xi menos a média, tá? Tanto faz qual dessas eu uso, tá? As duas são corretas. Eu só tenho que tomar o cuidado aqui, tá? Opa! Deixa eu... Como a média tá nesse lugar fixo, tá? Se eu deixasse assim, desse um Enter e arrastasse para baixo, ela ia pegando os valores que estão nessa coluna. Então, a média, eu tenho que fixar ela na casa F2. Como eu faço para fixar? Tá? Aqui no Excel eu venho, antes do F, coloco esse símbolozinho que eu não lembro o nome agora, que é o de dinheiro lá. E depois também, esqueci do nome dele, tá? Então, antes e depois, eu uso esse símbolo aqui. E esse símbolo vai fazer com que a média fique fixa nessa casa. Agora sim eu posso dar um Enter. Fiz o valor absoluto entre A2 menos a média.
Então, 4 menos 12 dá menos 8. Quando eu pego em módulo, fica 8. Só para conferir. E arrasto. Agora sim, me apareceram todos. Reparem que todos os valores são positivos. Valor absoluto. Tá? Então, o que eu preciso agora? Eu preciso da quantidade de dados, que eu já tinha feito e apaguei, não sei porquê, vou colocar aqui. Igual a cont num e os meus dados. E eu preciso também da soma dos meus valores absolutos aqui, que eu obtive fazendo a diferença entre o xi menos a média. Então, igual soma de tudo isso aqui. Opa. Tá difícil, o mouse tá me dando um lé. Pronto. Somei tudo isso, deu 70. 8 com 7 com 6, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 3, 6, 7, 8 e 11. Tá? Quem é o meu DMS? É simplesmente igual essa soma dividida, olha lá a barrinha, por esse valor. Enter, 4,667. Você fala, professora, que trabalhão todo fazer isso. Claro, muito menor do que a mão, né? Mas ainda é trabalhoso. Como é que eu posso fazer direto? Simplesmente usando a função desmédio. Desvi.médio. Tá? Se eu usar essa função, ela vai me dar direto desvio médio. Ó, cuidado na hora de selecionar. Eu tenho que selecionar os dados e não os valores que eu já calculei aqui do lado. Fecho parênteses e dou um enter. Pronto. Tá? Eu nem precisaria ter feito essa coluna toda aqui, nem essa soma, nem isso. Tá? O valor é retornado simplesmente com a função desv.médio. Tá? Então, isso aqui facilita bastante na hora de fazer cálculos. Principalmente, tá? Eu vou falar aqui, para quem já fez a disciplina de estatística, que já está prático nos cálculos, que já sabe, já compreendeu bem o que é cada uma dessas medidas que a gente está vendo aqui, pode usar sem medo o Excel, pode usar sem medo um software que faça os cálculos. Quem ainda vai cursar, tá, a disciplina de estatística, seja comigo, seja com outro professor, eu aconselho que não inicie usando direto esse desv médio. Porque quando você chegar na prova, você não vai ter essa ferramenta para te auxiliar, tá? Não sei ainda se a gente vai continuar com as provas online ou quando for prova presencial, mas não fiquem dependentes aqui do software. Façam as contas, entendam bem o conceito, entendam bem as fórmulas, entendam bem o que é, para depois poder usar e abusar do Excel para fazer os cálculos, tá? Então, para quem estava no segundo período de ADM, vai agora para o terceiro período que vai ter a disciplina de estatística, usem essa ferramenta aqui como uma forma de conferir os cálculos de vocês, conferir se vocês fizeram tudo certo, tá? Usem como uma ferramenta auxiliar, não substituam o cálculo manual, ele é muito importante também, tá? A calculadora já existe há muito tempo, mas se você fica dependente da calculadora, você não sabe nenhum troco na hora de receber, de pagar alguma coisa e receber. Então, a dependência grande, a ferramenta computacional ou a calculadora, ela também bitola muito a gente. Então, é bom que a gente saiba fazer os cálculos até para interpretar. Por exemplo, se eu tivesse esquecido de fixar aqui a média, de fixar o meu valor 12, e eu fizesse o valor absoluto e arrastasse aqui ia dar um monte de outros valores, porque ele ia subtrair zero, tá? Se a pessoa não entende do que ela está fazendo, ela vai aceitar esse resultado como verdadeiro, tá? É um erro bobo que vai acabar fazendo com que ela erre todo o resultado da conta. Então, utilizem essa ferramenta, tá?
como um auxiliar, principalmente como algo para conferir as contas de vocês, para quem ainda vai fazer a disciplina. Bom, já vimos a média, a mediana, a moda, são as 3 medidas de tendência central. Agora a gente está nas medidas de dispersão, amplitude total, desvio médio simples. Quero calcular a variância. A variância, tá? Como a gente viu, ela é definida como o quadrado da diferença entre o xi e a média, tá? Aí eu somo todos esses quadrados da diferença e divido pela quantidade de termos, se for uma população, ou divido pela quantidade de dados menos 1, se for uma amostra, tá? No exemplo aqui, eu falei para vocês que era para considerar uma amostra, tá? Poderia fazer os dois cálculos. Vou colocar aqui. Variância A, tá? De amostral. E depois eu faço a variância P, de populacional. Não vai afetar muito os nossos cálculos, porque só altera o denominador, então só vai alterar quando eu fizer a conta aqui. Tá? Então, aqui, quem é a minha variância? Eu vou fazer o cálculo. Deixa eu aumentar essa coluna aqui para não ficar interferindo. Eu vou fazer o meu x, vou deixar xi assim, sem o underline, fica melhor. Xi menos a média e vou elevar ao quadrado. Tá? Elevar ao quadrado, a gente usa esse circunflexo aqui para simbolizar que está elevando ao quadrado. Tá? Então, eu vou fazer primeiro o xi menos a média elevar ao quadrado para depois somar tudo isso aqui embaixo. Tá? Então, eu vou fazer igual, abro parênteses, quem é o meu xi? É o valor que está aqui nos dados, menos, quem é a minha média? Tanto faz qual dessas duas eu uso, tá? De novo, tá? E elevo ao quadrado. De novo, eu tenho que lembrar que a média tem que estar fixa, tá? Eu não posso mover a casinha da média. Se eu simplesmente arrastar, assim como ele vai mover esses valores, ele vai mover esses também. E a média só está nessas duas células. Para baixo eu não tenho nada. Então, eu fixo a média aqui no F2. Então, fixei, elevei ao quadrado, dou um Enter. Reparem que como aqui é o xi menos a média em valor absoluto, quando eu elevo ao quadrado xi menos a média, é simplesmente o quadrado desse valor, tá? Então, é melhor para a gente conferir se está fazendo certo. Agora, assim, eu arrasto. Pronto. Já obtive meus quadrados das diferenças. Agora, eu quero a soma deles. Então, igual, soma, e faço a soma de todos esses valores. Não Enter. Deu 504. Para a variância amostral, eu vou fazer igual esta soma dividido. Lembra, agora no denominador, se é a amostra, é o número de dados menos 1. Como eu estou no denominador com uma diferença, eu tenho que abrir parênteses, tá? Isso menos 1. Senão ele subtrairia o 1 desse quociente, do C18 sobre A18. Tá? Então, eu tenho que ter parênteses quando eu tenho alguma operação aqui no denominador, até a multiplicação, tá? Se eu estivesse multiplicando por alguma coisa, mesmo assim deveria ter parênteses, tá? Então, obtive a variância que é 36. Aí, de novo, deu um trabalhão fazer essa conta toda. Eu tenho uma função no Excel que faz automaticamente essa conta. Ela se chama var, tá? Então, eu tenho a var A, que é para a amostra, e a var P, que é para a população. Como aqui eu quero de amostra, eu vou usar o var A. Seleciono os meus dados. Dou um Enter. Olha, obtive a mesma coisa de novo, tá? Então, tanto faz se eu calculo fazendo as diferenças, elevando ao quadrado, depois somando todas, depois dividindo por 15 menos 1, ou se eu uso a função var, de variância. Var A, que é a variância amostral. E a populacional? Bom, essa é mais fácil, é só pegar a soma
e dividir pela minha quantidade de dados. Tá aqui. Bom, para a função direta, é só usar essa var p. Tá? Seleciono meus dados. Fecho parênteses e dou Enter. De novo, a mesma coisa. Tá? E faltou o desvio padrão. Desvio padrão. Vou fazer o amostral e o desvio padrão populacional. Bom, se eu já tenho a variância, é fácil calcular o desvio padrão, porque é só tirar a raiz quadrada da variância. Então, manualmente, a gente pegaria a função raiz, tá? Que ela retorna a raiz quadrada de um número. Bom, se aqui é do amostral, eu tenho que tirar a raiz quadrada da minha variância amostral. Você fala, poxa, mas eu queria só o desvio padrão, eu não quero ter que calcular a variância, eu não quero ter que fazer todos aqueles cálculos. Então, eu tenho no Excel uma função que dá o resultado do desvio padrão sem ter calculado variância, sem depender desse valor, só dependendo dos seus dados. Ela é a desvpad, tudo junto, tá? Ó, desvpad A para a amostra e desvpad P para a população. Como aqui eu estou em amostra, ó, desvpad A. Seleciono os meus dados. Fecho parênteses e dou Enter. Dou a mesma coisa. Para a população, se eu fosse fazer à mão, eu tiraria a raiz quadrada da minha variância populacional. Tá? Mas se eu não tenho variância, se eu não fiz o cálculo da variância, se eu quero saber direto o resultado, eu escrevo direto. Desvpad.p, tá? Desvio padrão populacional e seleciono os meus dados. Fecho parênteses e dou Enter. Eram todos os mesmos valores. Deixa eu pedir para a Margarete abrir o microfone, se alguém tem alguma dúvida até agora. Margarete, você está por aí? Michele falou que o F4 também funciona para fixar. Michele, eu não sei porquê, mas no meu o Excel não funciona. Tá? Ai, cifrão, Carla, obrigada. Tô vendo agora os comentários de vocês no chat. Eu não sei porque se é essa versão do meu Excel, mas eu não estou conseguindo fixar com F4. Margarete? Oi, professora. É porque eu fiz agora bastante cálculos e eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, quer falar Vou alguma abrir o coisa. microfone, tá? Para Tá todo bom, mundo. Ele vai fechar, obrigada. mas depois aí a pessoa abre Abre a... por sua conta, tá? Eu vou tudo deixar bem. já assim, dessa maneira, ok? Podem abrir o microfone. Já, professora? Oi? Sim, já Isso. abriu. Meus amigos, olha só, quem quiser é só ativar o microfone na tela, só Mas eu ativar e não fazer. finalizei ainda não, tá, Margarete? Eu tenho mais um exemplo. Não, eu sei, mas eu estou deixando aberto que quem Isso, tiver dúvida é só abrir o microfone, né? isso. Fazer a pergunta, mas não deixar ele aberto, porque pode atrapalhar na hora das explicações. Ok? Ok. Alguém? Ninguém? Alguém quer comentar? Alguém já usava essas ferramentas antes? Já usava alguma delas?
Michele eu sei que usava, né, Michele? Para estatística, não? Eu Oi, também para Deise. Boa estatística noite. não, Deise. Boa noite. O único que eu conhecia na empresa era o média, que a gente precisava usar, né? É muito comum, mas Média é muito comum, né? é muito comum. Média, soma, essas coisas assim é muito comum. Aham. Mas o restante eu nunca tinha visto, não. Mediana, moda, nenhum desses nunca tinha usado, não. Eu acho que o modo é o mais desconhecido. Eu não sei se vocês conseguiram pegar ali como faz para aparecer mais de uma moda, porque ele é um pouquinho chatinho de fazer retornar todas, tá? Eu acho que é o mais desconhecido deles. É bem, bem interessante. Eu gostei. Obrigada, viu? Imagina. E o Excel faz muito mais coisas. É que a gente não tem muito tempo e eu não posso avançar, e também porque a gente não estudou. Mas quando a gente trabalha com distribuições, tá? Com testes de hipótese, ele faz muita coisa, calcula a respeito das distribuições, você verificar se um certo valor tá ou não pertence a uma distribuição, pertence a um grupo, não tem muita coisa que dá para ser feito utilizando o Excel, tá? Essas aqui são as coisas mais básicas que a gente usa para calcular, para os cálculos básicos de estatística, que é média, moda, mediana, desvio médio, desvio padrão, variância, amplitude, tá? Mas tem muito mais funções, eu não conheço todas, eu conheço algumas só, mas tem muita coisa que dá para ser feito utilizando ele. Alguém tem mais algum comentário? Que aí eu vou para o próximo exemplo, tá? Próximo exemplo, tem algumas outras funções que são interessantes de fazer. Deixa eu voltar o compartilhamento aqui, então. Bom, esse daqui era o primeiro exemplo. Com as definições. Então, ó, reparem que a gente usou todas essas funções aqui. Continue é a função que a gente utiliza para contar quantos valores eu tenho, quantos números, tá? Continue, repare, gente, essa parte do num quer dizer que ele só serve para contar número, tá? Então, se for para contar outra coisa, tem uma outra função chamada conte-c, que você consegue contar, por exemplo, quando eu faço a chamada de vocês no Excel, eu não quero ir lá contar cada um dos pezinhos de presente, cada um dos azinhos de ausente, eu posso usar a função conte-c, tá? Mas não a conte-num, porque a conte-num só conta as células que têm números, tá? A função soma, que eu acho que é uma das mais conhecidas, a função raiz, tá? A gente utilizou para o desvio padrão, a função média, a função med, que retorna a mediana, a função modo multi, que retorna a moda, tá? Multi, porque aqui eu posso saber quantas modas eu tenho. Se eu uso a modo único, ele só vai me retornar o menor valor de moda, tá? A função máximo, que retorna o maior valor de uma sequência de dados. A função mínimo, que retorna o menor valor de uma sequência de dados. A função desv médio, que retorna o desvio médio simples. A função ABS, ou absolute, tá? Que retorna o valor absoluto ou o módulo. Var A, que é a função que retorna a variância amostral. Eu fiz também a var P, que retorna a variância populacional. Desvpad A, que retorna o desvio padrão amostral. E desvpad P, que retorna o desvio padrão populacional. Tá? Eu não coloquei essas outras duas que eu falei aqui, porque eu tinha pedido, no exemplo, eu tinha falado que era uma amostra. Tá? Mas se fosse, no caso, uma população, é só mudar esses dois últimos aqui, tá? Que é a variância e o desvio padrão. Ao invés de A, eu ponho um P aqui. E o meu próximo exemplo, tá? Eu tenho, foi até um exemplo que eu usei na aula com vocês, tá?
notas de 30 com vocês, que eu estou falando aqui porque eu estou vendo a Michelle, com a turma de Maricá. Desculpa, eu esqueço que tem mais gente aqui de outros lugares que estão me assistindo. Então, aqui eu tenho 30 notas de alunos, tá? Reparem, se vocês observarem, essas notas variam de 2 até 5, tá? Então, digamos que a nota maior que pode ser dada é 5. Então, essas notas estão variando de 2 até 5. E eu quero, além de calcular a média, a mediana, a moda, a amplitude, DMS, todas aquelas coisas que a gente já fez, eu quero construir a tabela completa de distribuição de frequências, tá? Que era também uma coisa bem trabalhosa que a gente fazia. Então, aqui eu coloquei de novo o que é cada uma das formulazinhas para média, mediana e tudo mais, porque quando a gente tem a tabela de distribuição de frequências, tá? Tá que aqui a gente tem os dados brutos também. Mas se eu quero usar direto da tabela, tá? Se eu quero usar já as frequências acumuladas, a média ela se torna o somatório, tá? Dos produtos X e NI, onde o NI aqui eu estou simbolizando como a frequência de cada um dos XI, dividido por somatório de NI, que é o somatório de todos os meus dados, tá? A mediana, a definição é a mesma, se o N é ímpar, é o cara que está na posição N mais 1 sobre 2, se o N é par, eu faço a média entre os caras que ocupam a posição N sobre 2 e N sobre 2 mais 1. Tá? Mesma definição. Para moda, só identificar o elemento de maior frequência e quando eu tenho a tabela de distribuição de frequência, isso fica mais fácil, porque eu já tenho a frequência. Tá? Amplitude total também, a mesma definição. Desvio médio simples é que eu vou precisar ponderar, eu vou ter que multiplicar, tá? Pela frequência de cada um dos elementos, o valor absoluto aqui da diferença. Por quê? Por exemplo, eu tenho... Deixa eu voltar aqui. Eu tenho vários valores 4. Ó, observe, eu tenho 1, 2, acho que eu tenho 10 valores 4. Então, se eu faço simplesmente a diferença 4 menos a média, tá? Eu não estou representando todos os valores 4. Então, eu tenho que multiplicar essa diferença aqui em módulo pela frequência do 4, por quantas vezes o 4 apareceu. Porque eu faria essa diferença ao total de vezes que o 4 apareceu. Tá? Então, no caso, se a frequência for 10, eu multiplico por 10 e divido pelo somatório das minhas frequências, tá? Das minhas frequências absolutas. A variância eu também vou ter que, pelo mesmo motivo, tá? Multiplicar por NI, divido pelo somatório do NI, desvio padrão continua com a mesma definição de antes, é simplesmente a raiz quadrada da variância. E aqui também, tá? Multiplico por NI, aqui é somatório de NI menos 1, tá? Então, deixa eu voltar aqui para os meus dados para eu copiá-los. Vou copiar daqui. Quando eu mudo para minha pasta, eu acho que vocês não enxergam, né? Vocês estão vendo o meu PDF ainda, né? Deixa eu só... Deixa eu só abrir aqui os meus dados em outro lugar no PowerPoint, porque copiar do PDF é muito ruim, ele sai às vezes com alguns caracteres errados. Eu vou copiar, estou copiando do meu PowerPoint, tá? São os mesmos dados. Isso. Deixa eu interromper este. Pronto. E agora eu já colei para lá. Então, errei. Eu quero essa pasta. Aí. Pronto, abri uma nova planilha aqui, tá? Aqui tá os cálculos que a gente fez antes,
Estão todos aqui. E aqui eu quero fazer o de agora. Deixa eu só diminuir, porque eu copiei e veio com um número grande. Bom, a minha tabela lá no PDF, lá na apresentação, ela está com uma, duas, três linhas, tá? Eu posso colocar isso tudo numa linha, ou eu posso colocar isso tudo numa coluna, tá? Tanto faz. Mas deixar assim fica ruim para selecionar, principalmente quando eu for calcular, quando eu for ordenar os dados, tá? Se eu coloco eles nesse formato aqui, eu não tenho como fazer uma ordenação. Eu só consigo ordenar os dados do menor para o maior, ou do maior para o menor, se eles estiverem todos numa mesma linha ou todos numa mesma coluna, tá? Então, eu posso... Deixa eu selecionar aqui. Eita. Tá difícil. Selecionei essa linha aqui, tá? Dei um Ctrl X aqui e vou colar aqui do lado. Ctrl V. Selecionei essa linha aqui. Dei um Ctrl X. Vou ir lá para o meu último e vou dar um Ctrl V. Tá? Então, eu acabei colando aqui tudo numa linha. Tá? Para ficar aqui em cima. Então, se eu quero ordenar os meus dados, eu vou lá, selecionar todos eles. Vou ter dificuldade aqui. Deixa eu minimizar vocês. Então, selecionei todos os meus dados, tá? Vou aqui em dados. Agora, antes a gente ordenou assim, tá? Mas a gente só consegue ordenar assim se eles estão numa coluna. Então, eu vou aqui em classificar, tá? Classificar por opções, aqui, da esquerda para a direita. Então, agora está em linha. Então, linha 1, valores do menor para o maior. Não sei se eu fui muito rápido, gente. Aí eu dou um OK e ele ordenou todos os meus dados aqui na linha, tá? Então, quando eu tenho uma coluna, é só usar esse aqui, tá? Classificar do maior para o menor ou do maior para o menor, como eu quiser. Geralmente a gente usa do menor para o maior, tá? Quando está em coluna. Mas quando está em linhas, ele colocaria o menor da linha aqui, o menor aqui, então ele não ordenaria como a gente quer aqui da esquerda para a direita. Então, eu tenho que vir no classificar, tá? Opções, coloco da esquerda para a direita, tá? Que aí ele entende que é na linha que ele quer ordenar. Da esquerda para a direita, venho aqui, seleciono. Se eu tivesse mais de uma linha, eu selecionaria qual linha eu quero ordenar. Só tenho uma, então linha 1. Classificar em valores. Aqui eu escolhi do menor para o maior. Poderia ter escrito do maior para o menor. Deixa em ordem crescente mesmo e dou OK. Tá? Então, aqui, se vocês olharem, meus dados estão todos classificados do menor para o maior. Agora, antes de fazer o cálculo da média, mediana e tudo mais, eu acho que eu já estou quase estourando o tempo, eu quero montar pelo menos com vocês a tabela de distribuição de frequências, tá? Então, o que eu tenho que ter na minha tabela? O meu XI, que são os meus valores distintos. Aqui eu vou fazer uma distribuição discreta, tá? Porque eu tenho poucos valores distintos. Então, aqui vai ser o meu NI, que é a frequência de cada um dos valores, e o meu FI, que é a frequência relativa. Também vou fazer o meu FI em porcentagem, tá? Aqui eu uso ele em decimal, aqui eu uso ele em porcentagem. Depois, a minha frequência acumulada, a minha frequência relativa acumulada e a minha frequência relativa acumulada em porcentagem. Opa, saiu o cifrão a mais. Lembrei. Então, tenho tudo isso aqui para definir. Bom, para colocar os valores diferentes aqui,
Infelizmente, eu não lembro uma função que selecione os valores distintos, mas deve ter. Eu vou colocar manualmente. Então, é 2, 3, 3,5, 4, 4,5, tá? Que tá aqui, e 5. Se alguém souber, depois me conta, porque eu não estou lembrando qual é a função que eu pego todos os valores distintos, mas provavelmente vai ser uma função matricial, tá? Então, aqui eu quero saber o meu NI, a frequência de cada um dos elementos. Então, eu não quero contar, deixa eu só colocar aqui de volta. Eu não quero contar esses elementos. Eu quero que o Excel conte para mim quantos são os elementos 2 que tem aqui, quantos são os elementos 3 que tem aqui, quantos são os elementos 3,5 que tem, os 4, os 4,5, os 5. Tá? Então, se eu quero que ele conte, eu vou usar a função conte, mas eu não vou usar o continue. O continue só me diz quantos números eu tenho ali. Eu vou o conte C. Tá? Quem é o conte C? O conte C, ele me retorna, ele verifica algum critério. Tá? Então, olha, ele já diz aqui o que você tem que fazer. Colocar um intervalo e depois colocar um critério. Quem é o meu intervalo? Meu intervalo são todos os meus dados aqui. Então, eu vou lá e seleciono todo mundo. Tá? Então, A1, AAD1, ponto, vírgula. Qual é o meu critério? Eu quero saber quem é 2. Como eu quero arrastar isso aqui para baixo, eu quero fazer com que ele conte para todo mundo e para não ter que digitar a fórmula tudo de novo, tá? O que vai estar variando aqui é só o meu XI. Eu vou contar primeiro quantos 2 tem, depois quantos 3 tem, depois quantos 3,5, quantos 4, quantos 4,5, quantos 5. O meu intervalo é sempre o mesmo, então eu tenho que fixá-lo, tá? Então, aqui, fixei aqui, ó. Veja que aqui tá AD, tá? Porque passou do Z, então eu coloco o cifrão antes do A e depois do D. E dou Enter. Então ele foi lá e verificou para mim que só tem um valor 2. Agora, como está fixo o meu intervalo, eu posso arrastar. Então ele vai contar para mim quantos valores 3 tem, quantos valores 6 tem, quantos valores... quantos valores 3, quantos valores 3,5, quantos valores 4, 4,5 e 5. Tá? Então, ele fez a contagem para mim de quantos valores tem. Quantos valores eu tenho no total? Vou colocar aqui a linha total. Tá? Igual meu somatório do NI que eu tenho que fazer. Tá? É o somatório de tudo isso aqui, de todos esses valores. Se eu quero conferir se está certo, eu posso fazer aqui, ó, conte.num e seleciono todos os valores da minha sequência de dados. Tá? Eu quero conferir se ele contou todos mesmo. Contou. Contou todo mundo, ó, tem 30. Tanto o conte.num deu 30, quanto o somatório dos meus NI deu 30. Então, quer dizer que aqui ele contou todos os valores distintos que eu tenho. Tá? Quem é a minha frequência relativa? A minha frequência relativa em decimal é o meu NI dividido pelo meu total. Então, de novo, como eu quero arrastar aqui e o meu NI vai variar, o total não, eu tenho que fixar esse total aqui. Eu coloco o cifrão antes e depois do B. Dou Enter. Agora eu consigo arrastar para todos os valores e calcular a frequência relativa de cada um deles. Se eu quero passar para porcentagem, eu vou simplesmente fazer o produto. Isso vezes, que é o asterisco, 100. Dou Enter. Tá? Como eu usei o número 100, eu não preciso fixar nada, tá? É só arrastar. Então, tenho aqui a frequência relativa decimal, frequência relativa em porcentagem. Então, se eu quero soma,
Lembra que a soma das frequências relativas em decimal sempre tem que dar 1. E a soma das frequências relativas em porcentagem sempre tem que fechar em 100%. Tá? Aqui, apesar de ter parado em alguma casa decimal e feito arredondamentos, tá? Na hora que eu somo, como ele usa muitas casas decimais para fazer essa soma, ele vai para 100. Tá? Quem é a minha frequência agora acumulada? A frequência acumulada, tá? Eu esqueci de colocar as fórmulas dessa parte aqui para vocês. A frequência acumulada é sempre a soma dos NIs menores ou iguais ao izinho que eu tô. Então, se eu tô no primeiro, ele simplesmente vai ser igual ao primeiro NI. Se eu tô no segundo, ele vai ser igual ao primeiro mais o segundo, ou esse aqui que eu já somei, mais o segundo. Bom, para o primeiro, eu tive que digitar para o primeiro e para o segundo. Só que a partir do segundo, ele entende o que eu fiz. Eu peguei esse e somei com esse. Se eu arrastar, ele vai pegar esse e somar com esse. Depois vai pegar o próximo e somar com 10. O próximo somar com 4. Então, ele entende o processo, ó. Simplesmente arrasto. Olha, aqui é 1. 1 mais 5, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 10, 22, 22 mais 4, 26, 26 mais 4, 30. Sempre eu tenho que terminar aqui com o meu total, tá? A minha frequência relativa, a acumulada relativa, eu posso fazer do mesmo jeito. Igualo ao primeiro. Depois eu igualo a esse mais o segundo. E agora eu já posso arrastar. Opa. Tá? Tenho que finalizar em 1 aqui. E em porcentagem, ou eu pego esse valor e multiplico por 100 e arrasto aqui, ou eu faço o que foi feito antes. Aqui, igual a este mais este, enter, e arrasto. Tá? Repare que é só esse número multiplicado por 100. Vem para cá. Então, tem que fechar em 100. Sempre quando eu faço a frequência acumulada, tem que finalizar no total de elementos. A frequência relativa em decimal tem que fechar em 1. O último valor tem que ser 1. E a frequência acumulada relativa em porcentagem tem que fechar em 100%. Tá? Então, com isso, a gente construiu a tabela de frequência toda. Tá? Se eu quisesse calcular média, moda, mediano, tudo isso, se eu usar aqui a tabela, eu vou ter que fazer o cálculo manualmente, digitando a formulazinha. Porque para calcular a média, eu tenho que ter os dados. Eu faço aqui pelos dados. Tá? Então, deixa eu sei que já estou extrapolando o tempo, mas se eu quero calcular a média, por exemplo, tá? Então, a média, eu vou ter que fazer o meu XI vezes o NI, tá? Então, eu vou fazer aqui esse vezes o seu respectivo NI. Vou arrastar aqui para calcular todos os X e NI. Agora, aqui embaixo, eu vou fazer a soma deles. Somei todos eles, tá? Onde vai escrever média? Vou colocar aqui XI asterisco NI. Pronto. Então, vou determinar aqui embaixo. A minha média vai ser igual a essa soma dividido pelo meu somatório de NI que está aqui. Tá? 3,8666. Tá? Então, eu calculei a média aqui na tabela, eu tive que fazer pela fórmula. Se eu quero fazer pelo Excel direto, aí eu só consigo fazer se eu selecionar todos os meus dados.
Então, às vezes, você tem lá um problema que não te dá os dados, só te dá a tabela de distribuição. Então, ou você vai lá, 2, tem 1, escreve 1, 2, 3, tem 5, coloca 3, 3, 3, 3, 3. Você volta para os dados, para o ROL, para ter os dados e calcular a média automaticamente, ou você faz esse processo aqui, tá? Então, nesse quesito fica um pouquinho mais difícil, porque você precisa ter todos os dados aqui na distribuição. A partir da tabela que eu ainda não descobri como faz para calcular diretamente a média, para ele interpretar que isso é o meu XI, que isso é o meu NI, e fazer automaticamente, tá? Para calcular a mediana, a mesma coisa. Eu vou ter que descobrir a posição da mediana, ver onde ela está, tá? Ou então eu faço direto a mediana aqui dos meus dados. Mediana. Opa. Igual, mede. E seleciono os meus dados. Da mesma forma que a gente fez antes. Tá? Vou até o final. Fecho e dou Enter. Tá? Mediana é 4. Reparem que se eu for calcular manualmente, são 30 dados, número par. Então, a mediana é a média entre o 15º e o 16º elemento. Aqui eu tenho, até aqui eu tenho 12. Tanto o 15º quanto o 16º elemento são os valores 4. Tá? Eu olho por aqui, pela minha frequência acumulada. 2, eu só tenho um valor. Menor ou igual a 3, eu tenho 6. Menor ou igual a 3,5, eu tenho 12. Então, eu vejo que o 15º e o 16º elementos estão aqui, tá? São esse valor, são 4. Então, quando eu faço a média entre 4 mais 4 e 4, 4 mais 4 dividido por 2 dá 4. Então, a minha mediana que está aqui. Tá? E moda. Para calcular a moda, de novo, eu posso usar a minha função modo, tá? Mas, deixa eu ver aqui, deixa eu selecionar, deixa eu selecionar mais do que uma aqui, para ele poder me dizer se só tem uma moda. Um minuto. Então. Transpor. Tinha esquecido como começar, porque ela tá como tá na horizontal, tá? E eu quero um resultado aqui na linha, tá? Então, eu começo com transpor. Agora sim. Porque senão ela daria no mesmo, gente. Ela sairia na vertical aqui. Eu selecionaria na vertical. Mas como eu estou fazendo aqui, ó, média, mediana, moda, se eu quero ele aqui na linha, os resultados na linha, então eu tenho que pedir para transpor. Então, transpor modo, ponto multi, tá? E agora eu seleciono os meus dados. Bom, selecionei os dados. Fecho, eu não posso dar Enter. Se eu der Enter, ele só vai retornar o menor valor. Então, Ctrl, Shift, Enter. Esqueci de fechar um parênteses. Mas ele fechou para mim, tá? Como só tem um valor de moda, ele me retornou em todas as casas o valor da moda, 4, tá? Mas se eu tivesse mais de um valor de moda, por exemplo, eu tenho, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3,5 e 10, 4. Deixa eu mudar esse aqui para 3,5. E vou mudar esse aqui também para 3,5. Então, ficou 8 e 8, tá? Como ficou 8 e 8, ó, reparem que ele apareceu aqui, 3,5 e 4. E o restante não tem mais, tá?
Como antes eu só tinha o 4 como moda, ele colocava em todas as casas, em todas as células, o 4. Mas, quando eu altero os meus valores aqui, e olha, eu passo a ter 2 elementos com frequência 8, que são as minhas duas modas, 3,5 e 4, ele me retorna esses 2 valores, e no restante ele coloca aqui não definido, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Esse aqui era um valor 4, e esse era um valor 4. Repara que tudo foi atualizando, tá? Quando a gente mexeu aqui na tabela, todos os valores calculados se atualizaram automaticamente, tá? Então, calculei mediana, a moda, a média. Se eu quisesse amplitude total, simplesmente eu pego o máximo menos o mínimo, tá? Faço todos da mesma maneira que a gente fez aqui, tá? DMS eu também consigo calcular direto lá, variância. Eu vou fazer um deles, pelo menos, para não extrapolar muito tempo. Estou aqui. Então, se eu quero calcular, por exemplo, a variância. Então, para calcular a variância, eu preciso fazer o meu xi menos a média e elevar ao quadrado, tá? Primeiro eu vou fazer isso, xi menos a média e elevar ao quadrado. Deixa eu aumentar aqui. E depois, lembra que eu tenho que sempre ponderar. Então, xi menos a média elevado ao quadrado. Depois eu multiplico pelo meu NI, tá? Então, xi menos a média ao quadrado. Vou colocar igual o meu valor xi menos a minha média. Tanto faz qual delas eu uso, mas eu tenho que lembrar que ela tem que estar fixa. E elevo, chapéuzinho ali, o circunflexo ao quadrado. Enter. Então, fiz xi menos a média elevado ao quadrado. Xi menos a média elevado ao quadrado. Vou arrastar aqui para todos os elementos. Tá? Agora eu tenho que pegar esse valor que eu calculei, xi menos a média ao quadrado, e multiplicar pelo meu NI. Tá? Então, igual a esse valor vezes o NI, para ponderar. Aqui ninguém fixa, tá? Porque quando eu for para esse segundo valor, ele tem que pegar o segundo NI. Quando eu for para o terceiro valor, ele tem que pegar o terceiro NI e assim por diante. Então, aqui eu não fixo ninguém, só arrasto. Tá? Então, esse é o meu xi menos a média ao quadrado vezes NI. Agora eu tenho que somar essa coluna aqui. Igual a soma desses valores aqui. Fiz a soma. Quero a variância. Qual delas? Tá? Então, eu vou colocar a variância populacional. A variância populacional, quando a gente faz o cálculo dela, é simplesmente esta soma aqui, tá? Que a gente acabou de fazer, dividido pelo meu somatório de NI. Quando a gente calcula pelo Excel, tá? Tem que ser lá com os dados. var p, e vou lá e seleciono agora todos os meus dados. E Enter. Retornarão o mesmo valor, tá? Então, vocês podem falar, ih, professor, eu só tenho a tabela para fazer as contas. Aí você vai ter que fazer esse cálculo todo aqui, tá? Que não é difícil, é só você digitar a fórmula, tá? Aqui você digitou o teu xi menos a média, elevou ao quadrado, tá? Depois multiplicou pelo NI, somou tudo. Se eu quero a populacional, pego essa soma e divido pelo meu total de elementos, que é o somatório de NI. Se fosse amostral, eu pegaria essa soma e dividiria por 30 menos 1, tá? Por 29. Se eu não tenho os meus dados completos, todos, eu posso fazer dessa maneira, tá? Simples assim. Aí vocês podem me perguntar, e professor, e se for uma tabela
de distribuição de frequência de variável contínua. Aí vocês vão ter que calcular o xi representante para cada um dos dados e fazer a conta dessa maneira que eu fiz aqui, tá? Usando o xi, que é a média de cada uma das classes, tá? Da mesma maneira, faz dessa mesma forma. Aí eu não tenho dados, se eu tenho a tabela só de distribuição contínua, eu não vou ter os meus dados para selecionar e fazer direto, como foi feito aqui, tá? Mas eu posso fazer montando a tabelinha dessa maneira aqui. Eu acho que não é tão difícil, não fica tão complicado. Bom, já é 8h44, eu gostaria de pedir para a Margarete, não sei se já está o microfone aberto, mas se não está, estou aberta para perguntas e comentários. Fiquem à vontade. Está aberto sim, professora. Ok. Oi, Deise, Michele falando. Tudo bem, Michele? Tudo, querida. Você, saudade de ti, viu? Também saudade de você. Vamos matando um pouquinho de saudade, né? É. Quando você fez ali a mediana, eu fiquei na dúvida, porque por que tem que arrastar assim para o lado e aí traz vários resultados? Não poderia usar uma célula só? Não, porque quando você faz a mediana não, foi a moda. Moda? Não. Sim, tá? Na mediana ela só te dá um resultado, mas a moda, tá? Dependendo da minha sequência, ela pode ser unimodal, pode ser bimodal, pode ser trimodal, pode ser polimodal, ou pode ser amodal, pode não ter moda nenhuma, tá? Se você coloca uma casa só, se você não seleciona mais casas, ela só vai te retornar a menor moda, se tiver mais do que uma, tá? Então, se eu pego uma sequência que tem 2 modas, ela só te retorna o menor valor, tá? Então, quando eu quero que retorne todos os valores de moda, eu tenho que usar uma função matricial, tá? Então, como eu faço para usar uma função matricial? Eu vou retornar como resposta uma matriz. Quanto por quanto? Se eu não sei quantas modas tem, eu vou lá e seleciono a mais do que eu acho que tenha, tá? Então, eu selecionei ali umas 5. Ali eu poderia ter como resultado até 5 modas. Se você vê que preenche as 5, você faz mais, porque aí pode ser que tenha mais. Se der o ND lá em alguma delas, quer dizer que só tem a quantidade que já apareceu ali, tá? Entendi. Então, no caso do primeiro exemplo, tinha 2 modas. Eu coloquei uma seleção um pouquinho maior, tá? E aí, o que você tem que fazer? Digitar. Seleciona um pouquinho maior primeiro, antes de começar a digitação. Digita a função igual a modo.multi, seleciona os seus dados, fecha parênteses, não dá Enter. Tem que dar Ctrl Shift Enter, tá? Por quê? Porque quando eu dou Ctrl Shift Enter, o Excel entende que essa é uma função matricial e retorna como resposta uma matriz. Tá? Se você simplesmente der Enter, mesmo usando a função modo multi, mesmo selecionando mais casas, ele vai te retornar o menor valor só. Entendi. Tá? Só recapitulando aqui, não sei se convém. O que é matriz mesmo? Matriz seria... Bom, o Excel é uma matriz. Seria um conjunto de N linhas, de M linhas e N colunas. Tá? Quando eu tenho mais do que uma célula. Tá? Uma matriz é quando a resposta sai em várias células. Ali, nesse caso, você viu que no exemplo 1, eu coloquei a resposta para sair numa coluna. Tá? Eu fui colocando... Sim. Deixa eu só... Eu coloquei aqui, quando eu fiz o cálculo da... média, mediana, moda, olha, eu fui colocando os meus resultados em colunas. Então, aqui, quando eu digito o modo multi... ele já sai direitinho na coluna, eu selecionei a coluna. Agora, quando eu fui para a planilha 2, tá? A minha moda, eu queria que saísse numa linha. Por isso que eu coloquei igual a transpor primeiro, tá? Porque senão ela tende a sair sempre numa coluna, tá? Mas assim ele sai o resultado numa linha. Como aqui só tem uma, eu não sei por que ele sai com todos igual a única moda que tem, tá? Ele não sai o S, D depois. Mas quando eu faço, por exemplo, uma alteração, por exemplo, assim, 3,5 aqui, 3,5 aqui, olha, ele aparece as minhas 2 modas, 3,5 e 4. E as outras ele coloca o asterisco ND.
Se todo mundo tivesse a mesma frequência aqui, tá? Se eu não tivesse nenhum que se destacasse, ele retornaria isso aqui como resultado, porque aí não tenho nenhuma definição de moda. Nenhum valor é moda, tá? Do jeito que estava, tinham vários 4. Não caberia, então, puxar mais um pouquinho para ver se ia parar no 4 mesmo, apesar da gente saber, né? Ele vai, no máximo, colocar 10 quatros. Entendi. Mas eu não sei por que ele faz isso. Ele deveria colocar só um 4 e o resto ND. Já que só tem um 4, né? Já que só tem o 4. Eu não sei por que ele faz isso, mas eu ainda vou estudar para saber o porquê que ele faz isso. Pelo menos, então, está confirmando, né? Aí a gente não precisa, então, nem puxar mais para o lado, porque sabe que a maioria deu 4, então... Isso. Né? E quando aparece o ND, também você não precisa puxar mais para o lado. Agora, se, por exemplo, ele tivesse completado com 5 valores diferentes lá naquela linha, seria mais propício você colocar mais células, fazer uma coluna, fazer uma linha maior, tá? Com mais células, porque aí pode ser que tenha algum resultado que está sendo omitido. Tá? Tá bom. Mas como apareceu um 3ND, quer dizer que ali já não tinha mais moda, só tinha 2 valores. Tá, ok, obrigada. Imagina. Deise. Oi. Será que, eu até perguntei aí no chat, será que você não disponibilizaria lá no AVA para a gente essa apresentação? Posso, mas na apresentação não tem muita coisa. Você quer o quê? A pasta do Excel? Seria ótimo mesmo. Posso? Essa apresentação que você fez aí, com as formulazinhas, sabe? Sim, eu tentei anotar muita coisa aqui. Carla. O ruim é que no AVA eu limito só o pessoal da... Professora, a apresentação de hoje vai estar no canal do YouTube do curso de administração. É só ir lá. Mas acho que eles queriam um arquivo PDF. PDF, isso. Ô, Margarete, é que o que eu estava falando era do PDF mesmo. Seria bem interessante que a gente... isso aí é matéria nossa que nós estudamos, né? Sim. Porque a gente esquece das funções. Eu tentei anotar aqui o máximo, mas tendo o PDF, né, para a gente até imprimir, vai ser legal. Eu disponibilizo, fica à vontade, não tenho problema não em disponibilizar para você. Se você quiser me mandar uma mensagem, você tem meu WhatsApp, eu envio para você, tá? Porque eu nem sei se eu tenho como alterar o AVA ainda. Margarete pode me confirmar se já foi fechado ou não, tá? Mas eu envio para vocês, sim, tanto a pasta do Excel que foi feita as contas, que aí já tem as funções, quanto o PDF, eu posso enviar sim. Pode mandar pelo WhatsApp, professora, que fica mais fácil. Isso. Aí eu mando para todo mundo, eu te peço, te lembro, e aí mando para a turma. Ok. Sim, obrigada. Imagina, não tem de quê. Mais alguém, gente? Deise. Oi, Andréia. Tudo bem? Quero te agradecer. Mais ou menos, né? Tô com Covid. Não acredito. E tá bem? Tô bem. Ai, graças a Deus. Mas eu fiquei uma semana só imobilizada, mas agora eu tô bem. Eu tô só no hospital porque meu pai também tá com... Eu acabei passando Covid para ele, né? Aí... Você já tinha me falado que era idoso, né? Aí ele tá internado, hoje é minha vez de ficar aqui com ele. Melhora. Mas eu fiquei uma semana também meio complicado. Mas eu abri meu áudio aqui só para te parabenizar, para te agradecer. Imagino. Pela excelente professora que você é. Tá? Obrigada, sim, vermelha. E que eu quero dizer que você foi uma das professoras que eu adquiri muito conhecimento. Ai, que bom. Então, eu acho que você não vai dar aula para gente no próximo período, né? Não sei, então, Margarete está aí, pode falar. Então, eu quero te agradecer muito, muito mesmo, tá? E agora você acrescentou mais ainda o Excel, né? Pena que naquele trabalhinho que você passou, a gente não pôde usar o Excel, né?
Mas valeu. Eu deixei isso para a cereja do bolo, grande final. Mas valeu. Beijão, tá? Beijo Tudo de bom. Pra vocês. Tudo de bom para ti também. Melhoras, viu? Melhoras pro seu pai. Ah, obrigada, querida. Deise, você já sabe, né? Faço uso das palavras da Andréia, viu? Obrigada e parabéns. Deus, fico lisonjeada. Você é show. Bom, então, se ninguém tem mais comentários, eu agradeço muito a participação de todos. Eu espero ter contribuído um pouquinho no estudo de vocês, na construção do conhecimento de vocês. Espero ter mostrado novidades, eu não sei se todos conheciam essas funções, mas que vocês façam bom uso disso, saibam utilizar as ferramentas para o bom trabalho de vocês, tá? E que sirva um pouquinho para o trabalho de vocês futuro, que eu acho que, querendo ou não, como administradores, vocês acabarão esbarrando pelo Excel em algum momento da vida. Pois é, eu queria agradecer a todos vocês. Professora Deise, como sempre, é uma sumidade dentro da área das ciências exatas, né? A professora Deise foi um tesouro que nós trouxemos para a universidade e que o velho lobo do mar trouxe, que foi o professor Ricardo Marinho. E queria te agradecer pela palestra de hoje, foi sensacional. Eu queria fazer um desafio para você, que no próximo semestre a gente montasse um curso de extensão dentro dessa área para os alunos, né, para eles aproveitarem também. A gente pode conversar sobre isso, porque essa também é um problema muito sério, que as pessoas ainda não sabem usar, é o básico. Né? Eu tive muita dificuldade, inclusive, no mestrado, porque quem estuda estatística no mestrado pensa que estatística nunca existiu antes, né? Então, assim, eu estou com estatística do doutorado pegando no meu pé. Exatamente. Então, a gente sabe como é que é isso, que na graduação já acham difícil. Imagina no mestrado e no doutorado. Parece coisa de outro mundo. Então, assim, eu gostaria muito, porque eu tenho intenção que os meus alunos saiam daqui formados e que procurem e continuem a especialização, né? O lato sensu, o estricto sensu, com mestrado e doutorado. E para isso eles vão precisar muito da estatística e, de preferência, usando a tecnologia que é o Excel, né? A gente tem o Excel... Desculpa interromper, eu fiquei com um pezinho um pouco atrás, porque o Excel é um software pago, não é livre, né? Eu gostaria de trabalhar com... mas a gente tem o Excel... Mas eu acho que é o principal que é usado, né? Mas olha só, interessante também avisar, que eu até mandei para vocês, nosso e-mail institucional, né? Que todos vocês têm o Office 365, que o Office 365 tem o Excel. Então, todo mundo pode acessar ele online, né? Quem tem o e-mail da universidade. E vocês podem acessar o pacote, né? Que é o pacote online. E é ótimo, né? Para quem não tem dificuldade, que não tem o software pago, pode utilizar o Excel lá. É muito bom para vocês usar no dia a dia. É isso, gente. Eu queria agradecer a vocês. Já são 20 horas e 57 minutos. Né? Agradecer a presença de todos. Não deixem de colocar o nome e matrícula para vocês ganharem certificado. E agradecer a professora Deise, como sempre. Eu que agradeço, olhando o chat aqui também, muito obrigada. Ela é uma unanimidade entre os alunos, o pessoal gosta muito dela, ela é tipo eu, ela é rígida, séria, faz o trabalho direito e é um doce de pessoa. Obrigada. É só assim, tá, gente? Obrigada, Margarete. Tá? Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço a vocês por mais um dia. Esse é o 4º dia de Semanas Criativas e espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente tem mais palestra. Deixa eu aproveitar para divulgar a próxima. Pode, por favor. Eu já falei com os meus alunos, mas eu gostaria, porque não saiu o nome nem nada. Não na próxima segunda, na outra segunda-feira, no dia... Deixa eu até olhar aqui que eu estou perdida no calendário, gente. No dia 24, tá? Seria minha palestra também, mas eu resolvi fazer um convite a uma pessoa que eu considero pra caramba, tá? Não é porque é minha prima, mas ela é inteligentíssima
e ela é gerente geral de marketing do Grupo Votorantim. Ela já trabalhou em várias grandes empresas com marketing, tá? Tem uma formação excelente em marketing, em vários cursos no exterior, mas a formação dela de origem é agronomia. Então, para vocês terem uma ideia, ela é agrônoma, mas está na Votorantim Cimentos. Só que ela trabalha com marketing há anos e eu pedi para ela para falar com vocês sobre marketing, fazer uma palestra sobre marketing. Vai ser um sucesso. Então, convido a todos. O nome dela é Graciela Mognol. Você podia mandar para mim, Deise, o mini currículo dela, para eu também colocar Posso aqui em mandar o Vassouras. LinkedIn? Agora, eu vou pedir a vocês que vocês entrem logo na sala quando a gente abrir, porque a sala só cabe em 300 pessoas. E eu acho que nessa palestra vai lotar. Então, eu fiz o convite e ela, assim, ficou honrada em vir palestrar com você, para vocês, falar com vocês. Agradeceu muito o convite, eu estava com vergonha de convidá-la, tá? Porque a gente tem dessas coisas, né? Será que ela vai ter tempo? Será que ela vai disponibilizar uma noite tão ocupada quanto é? Mas ela ficou honrada com o convite. Eu acredito que vai ser uma boa palestra para vocês. Tá? Nossa, Deise, eu te agradeço e eu acho que vai ser uma contribuição muito grande para os nossos alunos. Essa semana ela é para isso mesmo, para trazer e para nós passarmos as nossas experiências práticas para os alunos, porque administração e outra ciência não se faz só com a teoria, se faz com a prática também. Então, é exatamente isso. Hoje saiu o parecer das novas diretrizes do curso de administração e lá diz claramente da importância das atividades práticas, é uma coisa que vai ficar muito latente. Quem não tiver vai ficar para trás, isso vai ser um grande divisor de água entre os cursos de administração do Brasil inteiro e a gente já saiu na frente há anos-luz, né? O laboratório de práticas em administração que a gente tem em Vassouras, ele está sendo implantado no Campus Novo, para onde nós vamos lá para o Campus Novo. Maravilha. E a gente vai ter oportunidade de ter o nosso laboratório para ter espaços de treinamento, consultoria, atividades práticas lá dentro. Vai ser muito legal, tá bom? Gente, muito bom. Professora, agradeço, muito obrigada, meus queridos, meus convidados, todo mundo que está aqui, obrigada por vocês participarem. É isso, Michele está com a mão levantada, quer fazer alguma pergunta, Michele? Eu levantei sem querer, então, mas eu vou aproveitar, então. Você falou do Lapa, em Vassouras ou em Maricá, na unidade nova que você falou, não ouvi? Não, o Lapa já existe aqui já há muito tempo, que é o Laboratório de Práticas em Administração, e agora com o novo campus a gente vai ter um espaço especialmente só para o Laboratório de Práticas. Mas novo campus aonde? Em Maricá? Em Maricá. Em Maricá. Ah, tá. Inclusive, nós vamos estudar lá assim que nós voltarmos presencialmente. Ah, tá. Assim que a gente tiver presencial, a gente vai voltar para lá, vai para o campus novo. Entendi. Eu acho que em uma das minhas aulas com vocês, não lembro, foi o professor Glaucio que passou na sala divulgando? A Lapa foi. Ele passou divulgando na sala de aula. Vai ser o maior barato. Eu acho que a maioria das pessoas vão gostar e aquelas pessoas que não tiveram possibilidade quando a gente tiver o estágio obrigatório, vai ser um espaço também para desenvolvimento do estágio supervisionado. É isso, meus amores. Boa noite a todos, professora Deise, obrigada. Boa noite. E que tenhamos uma excelente noite. Cadê a nossa amiguinha? Ela foi embora, Andréia. Foi embora. Não, gente, tô aqui ainda. Eu tô aqui. Vocês se cuidem, pelo amor de Deus, não façam arte, tá? Se cuidem, essa doença não é mole. Eu tô aqui em casa gripada, mas não tô com Covid. Não é mole mesmo, não. É horrível. Não é uma gripezinha. É para se cuidar mesmo. Vocês tratem de se cuidar, porque eu quero voltar aí presencialmente e dar de cara com todo mundo, hein? Tá bom? Se Deus quiser, se Deus quiser. Notícia para vocês, as nossas aulas, elas vão terminar e começam dia 14 de setembro, viu? Começam 14? Isso. Já dei de antemão, acabei de receber o calendário novo, já está até no site. Online, por enquanto. Remotamente ainda? Possivelmente, a gente não sabe ainda não. A gente está esperando. Eu vi uma previsão de setembro o Estado retornar com aulas, mas não sei se... A gente não sabe, né, Deise? Isso tudo não depende da gente, não depende da universidade, depende de uma série de fatores.
Gente, ó, beijo, boa noite para todo mundo. Essa palestra vai estar no canal do YouTube do curso, o curso de administração. Procura no meu nome lá, que está no curso de administração professora Margarete Fernandes. Então, as palestras de todos os dias e as outras palestras que nós fizemos também nesses últimos tempos e algumas atividades lá, tá bom? Beijo para você, professora Deise. Obrigada. Valeu, tchau, boa gente. Noite a todos. Vamos bater palma para a professora Deise. Abrem o coisa aí. Com certeza. Vamos bater palma para ela. Obrigada. Valeu, gente. Merece todas as palmas. Beijinho, Carlinha. Beijinho, Michele, Andréia. Tchau, gente. Também tá aí, Marcelo. Stephanie, beijo. Francis também, que é de Vassouras, está por aqui. Beijinho.